Com o sermão intitulado A Obediência que Realiza Milagres, eu gostaria de tomar um tempo para examinar através da Bíblia e dos profetas que a obediência é seguida por todos os tipos de milagres. Todos os tipos de milagres foram preparados como uma recompensa pela obediência à palavra de Deus. Assim, a obediência é um aspecto muito importante que podemos encontrar exemplos na história, como nas histórias de Noé, Abraão, Gideão e na conquista de Jericó por Josué. Quando Deus disse a Noé para preparar uma arca, Noé realizou todas as tarefas com um coração de obediência à palavra de Deus. Além disso, quando Deus ordenou que ele trouxesse todos os tipos de animais, limpos e imundos, para a arca, ele também o obedeceu completamente. Já que a vida de Noé foi caracterizada por essa obediência absoluta, ele e sua família puderam ser salvos mesmo quando Deus trouxe julgamento sobre a humanidade. Isso é evidente nos registros bíblicos. A obediência cria muitos milagres significativos. Aqueles que desejam que esses milagres aconteçam em nossa igreja devem primeiro ter a fé e a mentalidade de que devemos obedecer absolutamente à palavra de Deus, assim como Noé, Abraão, Josué e Gideão. Quantos milagres incríveis encontramos quando olhamos para a Bíblia? Na Epístola aos Romanos, capítulo 15, está escrito na Bíblia que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar uma lição. Também foi dito que a Bíblia contém as palavras que são proveitosas para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Então, por que vocês acham que Deus registrou as histórias de Noé e Abraão na Bíblia? Qual foi o propósito de registrar a conquista de Jericó por Josué e o relato de Gideão? Todos esses registros mostram que quando dependermos completamente de Deus e obedecermos absolutamente a Deus, de acordo com a vontade de Deus, o milagre que ocorreu com Gideão e o milagre que ocorreu com Josué serão concedidos a nós, seus filhos, 7 vezes mais forte nesta época. Então, estamos realmente vivendo de acordo com a vontade de Deus, que agrada ao pai e à mãe em nossas vidas? Por favor, olhem para o mundo hoje. Eles estão seguindo o que Deus ordenou? Eles estão guardando o sábado? Eles estão celebrando a Páscoa? A palavra de Deus diz que onde há desobediência, haverá um julgamento, como descrito na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Está escrito que quando Deus vier para julgar o mundo com fogo nos últimos dias, ele punirá todos aqueles que não creem em Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando as almas pecadoras que pecaram no céu e foram lançadas a esta terra viverem uma vida de obediência ao Evangelho de Deus, Deus verá seu completo arrependimento através da sua adesão ao Evangelho e os guiará de volta ao eterno reino dos céus. É por isso que os milagres são difíceis de encontrar fora da história da obediência, já que eles ocorrem através de atos de obediência. Hoje, primeiro, vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 14. Vamos ver Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. No capítulo 14, versículo 4, está escrito: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Por onde quer que vá. Por onde quer que vá, não significa que colocamos nossa própria teimosia ou pensamentos quando seguimos os mandamentos do Cordeiro ou seguimos o caminho do Cordeiro.
mas significa que deixamos todo o nosso julgamento e pensamentos a cargo do julgamento de Deus. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias. Em outras palavras, quem são essas pessoas? Eles são aqueles que foram redimidos. Aqueles que foram redimidos têm a característica de seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso é o que a Bíblia nos ensina. O que significa seguir por onde quer que ele guie? Quando queremos ir em uma direção, mas o Cordeiro nos guia em outra direção, o que devemos fazer? Devemos seguir o caminho do Cordeiro. Não podemos prever o futuro, nem podemos distinguir o caminho certo do caminho errado. Às vezes, o que consideramos bom teve um impacto negativo sobre aqueles ao nosso redor. Portanto, todos devemos nos tornar aqueles que entendem corretamente e seguem a vontade de Deus, que vê tudo do começo ao fim e governa todo o universo. Deus também fala conosco através de Isaías, capítulo 55. O que ele disse sobre os pensamentos dele e os nossos pensamentos? Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Há uma grande diferença. Portanto, não devemos confiar em nosso próprio senso comum ou em nossos próprios pensamentos, mas sim devemos confiar tudo ao julgamento e à decisão de Deus. Todos nós devemos nos tornar os filhos de Deus que pertencem ao Cordeiro e que foram redimidos da terra, como descrito em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ver o que Deus nos diz sobre aqueles que estão na situação oposta, indo juntos para Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A teimosia e um coração impenitente também podem ser descritos como um coração desobediente. Deus sempre nos guia para andarmos no caminho da justiça, mas devido à nossa natureza imperfeita, tendemos a sempre seguir a nossa própria teimosia. Nossa própria iniciativa pode ser necessária às vezes. Porém, de acordo com a vontade de Deus, todos os filhos de Sião devem se unir e devem participar da vontade de Deus, deixando de lado seus próprios desconfortos. Sobre isso, Cristo explicou o princípio de se tornar um só corpo ao dizer: eu sou a cabeça e vocês são o corpo. Não é? Vamos ver o versículo 5 de novo. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dois tipos de pessoas certamente podem surgir: aquelas que andam no caminho do Evangelho com um coração teimoso e impenitente, e aquelas que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, com um coração obediente. Então, não devemos nos tornar os filhos celestiais que seguem o Cordeiro por onde quer que ele guie? No passado, quando olhamos para todos os ensinamentos históricos da Bíblia, vemos que Josué, em sua conquista de Jericó, não lidou com tudo de acordo com a sua própria teimosia, mas procedeu com a conquista de Jericó de acordo com a estratégia dada por Deus. Vocês sabem qual mandamento Deus deu a ele, certo? Deus o instruiu a marchar ao redor da cidade uma vez por dia, e no sétimo dia, marchar ao redor dela 7 vezes, dizendo a ele que todos os israelitas deveriam gritar juntos e então a cidade cairia.
Josué não acrescentou seus próprios pensamentos ao que Deus o instruiu a fazer, nem planejou nenhuma estratégia com seus conselheiros para conquistar Jericó. Quando ele procedeu em obediência à palavra de Deus, Deus realmente realizou obras inesperadas e milagrosas. Vamos confirmar essa cena no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita: o muro da cidade. O que acontecerá com o muro da cidade? Cairá abaixo. Quando os israelitas chegaram à terra de Canaã, Jericó era a primeira fronteira da terra de Canaã e o maior obstáculo a ser conquistado. Porém, Josué seguiu com obediência exatamente como Deus havia instruído. Ele não acrescentou seus próprios pensamentos ou opiniões, pensando: eu quero ir por esse caminho, ou eu quero enviar batedores à frente para entender completamente a situação interna, separar os inimigos uns dos outros e então empregar torres de cerco ou armas para arrombar as portas e entrar. Deus não disse nada disso, mas simplesmente disse para marcharem ao redor da cidade uma vez por dia. Foi uma estratégia muito estranha. No nosso entendimento, essa estratégia não fazia sentido. Eles apenas marcharam ao redor da cidade uma vez por dia. Como eles teriam parecido aos olhos de seus inimigos? Os israelitas não estavam lá para um piquenique e, ainda assim, tudo o que eles faziam era marchar ao redor da cidade uma vez por dia. No 7º dia, depois de diligentemente dar 7 voltas e gritar segundo a ordem de Deus, qual foi o resultado? Vejamos o versículo 20. Vejamos o capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, o que aconteceu? Assim como Deus disse, ruíram as muralhas. Quando olhamos para todos os eventos que aconteceram em Jericó, podemos entender que isso foi o resultado da absoluta obediência de Josué. Quando Deus nos diz qual é a sua vontade, então todos os filhos de Sião também devem participar dessa vontade. A Bíblia diz que eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Quando Cristo, o Cordeiro, guia e dirige tudo, em vez de os filhos de Sião perguntarem: desse jeito não seria melhor? Ou, daquele jeito não seria melhor? Eles devem se unir na vontade do pai e da mãe e seguir a vontade deles. Somente então, Jericó, que parecia uma fortaleza impenetrável, foi entregue facilmente aos israelitas. Irmãos e irmãs, a obediência cria milagres. Se formos desobedientes e continuarmos a insistir em nossa própria teimosia e corações impenitentes, é inevitável que conflitos surjam até mesmo em Sião. Quando Deus nos diz qual é a sua vontade, todos nós devemos nos tornar aqueles que podem habitar dentro da sua vontade, por onde quer que Ele nos guie. Vamos examinar como a obediência criou milagres na história de Gideão. Juízes capítulo 7, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode.
de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Como vocês sabem bem, através dos guerreiros de Gideão, Deus libertou Israel da opressão dos midianitas. Aqui também, Deus elaborou uma estratégia que realmente desafia o senso comum. Embora o inimigo fosse 135.000 e ele tivesse apenas 32.000 soldados, Deus disse: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Dos 32.000 soldados, 22.000 voltaram para casa. Eram 135.000 inimigos, totalmente equipados com armas excelentes e de última geração, tornando-os uma força formidável. Por outro lado, os israelitas, com apenas 32.000 soldados mal armados, não tinham chances reais de vitória, mesmo que cada um deles fosse para a batalha. No entanto, Deus ordenou que ele mandasse para casa todos aqueles que estavam com medo. Essa foi a estratégia de Deus. Ele mandou de volta todos aqueles que estavam apenas presentes em corpo e que seguiam a vontade de Deus sem fé. Deus estava realmente escolhendo aqueles que realmente dependiam apenas de Deus e que possuíam fé absoluta nele. Restaram 10.000 pessoas. Porém, o que Deus disse sobre aquelas 10.000 pessoas, ainda há gente demais, reduza o seu número. O senso comum ditaria que com 135.000 inimigos e apenas 10.000 aliados, cada homem teria que lutar contra 13. Na guerra tradicional, o número de soldados frequentemente determina a vitória. Porém, Deus continuou dizendo para ele reduzir o número deles. Gideão alguma vez disse: não, sequer uma vez? Vamos continuar com o versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. No final, apenas 300 restaram. Ele fez com que 300 homens enfrentassem 135.000. Gideão disse: Deus, se o Senhor continuar reduzindo nossos números, nossas chances de vencer vão diminuir? Ele dependia de Deus para tudo e passava todo o seu tempo fazendo como Deus havia ordenado, com obediência. Ao fazer isso, milagres incríveis começaram a acontecer. Vamos passar para o versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Vamos passar para o versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão.
e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Betsita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Eles se voltaram uns contra os outros, se colocando em risco de aniquilação. Na cena em que Deus salvou os israelitas da opressão dos midianitas, qual papel absoluto Gideão, que atuou como mediador, cumpriu? Além disso, e quanto a Josué, que também desempenhou um papel de mediador durante a conquista de Jericó, o papel deles era refletir completamente a vontade de Deus e realizar a obra de acordo com ela, com obediência. Então, sem dúvida, eventos milagrosos ocorreram. Derrotar 135.000 com apenas 300 homens, isso seria quase impossível, mesmo pelos padrões militares modernos. Porém, eles derrotaram 135.000 com apenas 300 soldados em uma guerra convencional. Pode ser difícil encontrar algo assim na história das guerras. Por favor, lembrem-se de que a obediência à palavra de Deus sempre traz resultados que são semelhantes aos milagres. Devemos fazer o nosso melhor para obedecer à vontade de Deus de onde quer que estejamos, mesmo em uma situação como estar no sótão de Marcos. Quem nos diz para nos unirmos e estarmos em harmonia? Essas são as palavras sinceras do pai e da mãe que nos chamaram nesta época. Mesmo que eles nos digam inúmeras vezes que se nos unirmos, tudo irá bem, nossos próprios pensamentos geralmente prevalecem sobre a união. Colocando de maneira positiva, nossos próprios pensamentos podem parecer únicos, mas, de acordo com a Bíblia, os problemas surgem devido à nossa teimosia e coração impenitente. O que todos nós devemos sempre fazer dentro da palavra de Deus? Devemos nos unir e estar em harmonia. Se há algo que beneficia o Evangelho, mesmo que seja algo que eu esteja ansioso para fazer, eu devo ceder e priorizar dar oportunidades aos novos membros. Dentro desse contexto, o nosso Evangelho certamente alcançará uma incrível história de milagres em Samaria até os confins da terra. Portanto, devemos cumprir o nosso papel como mediadores, seguindo obedientemente somente as palavras dadas pelo pai e pela mãe. Quando Jesus disse, "Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar", Pedro, embora cansado de trabalhar a noite toda, obedeceu à ordem de Jesus. E o que aconteceu depois foi além da imaginação. Está escrito que os peixes, que não tinham sido pescados a noite toda, pareciam ter se reunido como se fosse uma reunião, e foram todos pegos na rede que Pedro lançou, deixando os 2 barcos tão cheios que começaram a afundar. Para testemunhar esses milagres, todos nós devemos possuir a fé para seguir a palavra de Deus por onde quer que ela nos guie. Não foi um milagre concedido apenas a Josué. Deus, que concedeu esse milagre a Josué, com certeza fará milagres ainda hoje, conforme realizamos a missão de pregar o Evangelho em Samaria e até os confins da terra. Porém, como os membros da nossa família de Sião estão espalhados por todo o mundo, vindos de diversas origens e ambientes, muitas vezes, há momentos em que nossas opiniões não se alinham, levando a discordâncias sobre o que é considerado bom. Fazendo isso, podemos acabar machucando uns aos outros ou causando mágoas sem intenção, certo? O pai e a mãe não querem isso. Como devemos tratar uns aos outros em Deus? Vos ameis uns aos outros. Deus categorizou o amor em várias características. O amor é paciente. O amor é sempre benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. De acordo com a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, Deus meticulosamente delineou o que Ele deseja que o amor seja. Todos nós devemos estar unidos através desse amor. Devemos encorajar e apoiar uns aos outros, dando força àqueles que estão cansados para que, em obediência à vontade do pai e da mãe,
possamos acelerar a pregação do Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, com o objetivo de retornar rapidamente à nossa pátria, o eterno reino dos céus. Deus ordenou que Josué marchasse ao redor da cidade todos os dias, marchasse ao redor dela 7 vezes no 7º dia e fizesse todo o povo gritar. Para Gideão, Deus deu a ordem de reduzir seu já pequeno exército várias vezes, até que apenas 300 homens permanecessem. Então, disse a ele para ir e derrotar o inimigo. De sua perspectiva, a ideia de conquistar 135 mil homens com apenas 300 guerreiros era totalmente inimaginável. Porém, já que era a palavra de Deus, ele procedeu com absoluta obediência. Então, coisas além da sua imaginação ocorreram. Na escuridão total, incapazes de discernir entre amigo e inimigo, o inimigo erroneamente achou que seus companheiros eram seus inimigos e, assim, atacaram uns aos outros. Um fenômeno milagroso aconteceu. Portanto, por favor, sempre lembrem-se de que os pensamentos de Deus estão sempre centenas, até milhares de vezes além dos nossos, nos guiando por caminhos que estão além de comparação. Em vez de pensar, funcionaria melhor se fizéssemos assim, ou, dessa forma seria melhor, devemos pensar, essa é a vontade de Deus. Mesmo que às vezes queiramos ir em outra direção, devemos ceder e andar juntos no mesmo caminho com toda a nossa família de Sião. Essa não é a união e a harmonia que o pai e a mãe desejam? Vamos todos nos esforçar para sermos capazes de fazer isso. Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Deus nos deu esse mandamento. Assim como ele deu ordens a Josué e Gideão, ele agora nos deu essa mesma missão. Pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento que Deus nos deu. No livro de Isaías, capítulo 41, Deus assegura ao seu povo que ele os ajudará e permanecerá com eles até o fim, para que eles não tenham motivos para temer. Ou seja, enquanto andamos nesse caminho do Evangelho, não devemos ter medo disto ou daquilo. Por que deve haver medo quando Deus está conosco nesta obra? Ele nos diz para crer nele, para andar em obediência enquanto ele cria milagres e para simplesmente observar como os resultados acontecem. Ele nos ordena ir e compartilhar o Evangelho com todas as pessoas, confiando o resultado inteiramente a Ele. Em pouco tempo, com a conclusão do Evangelho, nós certamente testemunharemos a incrível obra de testemunhar o eterno reino dos céus. Em vez de colocar a nossa teimosia e nossos corações impenitentes em primeiro lugar, vamos sempre nos alinhar com a vontade de Deus e nos unir na vontade de Deus, esperando que, sem falta, todos nós recebamos uma rica acolhida no eterno reino dos céus, onde o Pai e a Mãe estão nos guiando. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.